Oi. Vamos esperar o povo voltar. Oi. Calma, que eles estão informando os seguidores que eu iniciei um vídeo ao vivo. Voltem, povo! De novo? Voltem, povo! Não se esqueça da máscara. Eu quero fazer uma sacanagem se Celeste não estiver aí. Eu vou perguntar se ela tá aí. Ver se ela entra. Celeste, fazer o brinde com vinho que ela falou. Então pode ser pra gente fazer o brinde com água toda. Com chimarrão? Não, só pra... Juliane voltou. Luísa Vieira. Vamos esperar esse povo voltar. Jéssica. Lembrando, gente, que na terça-feira, não sei o que eu tô com a segunda na cabeça. Amanhã, antes, eu vou estar na live da Violeta Martinez, que tá aqui. Deve voltar. Violeta _ Martinez, o Instagram dela. Falando sobre Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, porque quando nós fizemos a live sobre literatura e cinema, não deu tempo de falar do Cabra Marcado para Morrer, então Violeta, e a pedidos, Violeta resolveu fazer no Instagram dela, comigo como convidada. Que bom, né? Vai me dar uma folga. Estarei como convidada na live dela. E na terça-feira, eu vou receber aqui Valdec Jesus de Almeida, perdão. Almeida de Jesus. Valdec Almeida de Jesus, poeta periférico, lá de Salvador, tá? Pra gente continuar com aquela vibe da literatura periférica. Certo? Tem 4 pessoas, mas... Ricardo vai voltar aqui e vai seguir falando. Então. Tá. Dá só um minutinho que ele tá respirando, retomando as energias, pra gente já continuar. E se vocês tiverem questões do que ficou da primeira hora, podem colocar aqui, certo? Hoje eu tô mais como mediadora mesmo, porque graphic novels é mais a praia dele do que propriamente a minha. Eu conheço essas adaptações que chegam para a escola, algumas que eu tenho, mas... Servidos, meus amigos. Mas vai por aí. Então, Ricardo vai continuar com vocês. E eu queria, Ricardo, que tu, nessa pegada, eu acho que faltou no início a gente falar mais para o pessoal, sobretudo, que não conhece, como eu, o que é esse romance gráfico? Da onde veio essa nomenclatura? Romance gráfico. Tu tens conhecimento? Só um minutinho aqui. Certo. Deixa eu pegar minha pesca. Ele tá pegando a pesca. E aí já vai voltar aqui com vocês. Enquanto isso, o povo chega. Daniel voltou 17 anos. Daniel, é muito tempo, rapaz. Nossa Senhora. Deixa ele pegar a pesca enquanto o pessoal vai voltando. Espero que voltem. Porque o papo tá bem legal. E é isso. Momento de espera. Pronto. Oi, tô aqui de volta, hein? Não, o nome romance gráfico, na verdade, é o seguinte, o pessoal tem uma certa dúvida, porque você já tinha algumas nomenclaturas assim, parecidas. Por exemplo, em 1950, você teve um texto, It Rhymes Like With Lust, que isso rima como luxúria, que na capa aparece Picture Novels, ou seja, romance com ilustração, pictures no sentido assim, romance como fotográfico? Quase uma fotonovela, na verdade. Só que no caso não de fotografia, mas você teria desenhos. Geralmente o pessoal costuma apontar muito como principal, assim, um marco da ideia do romance gráfico foi a publicação de Um Contrato com Deus, de Will Eisner, um dos grandes autores de revista de quadrinho norte-americano, que na capa, em 1978, colocou, ainda na versão de capa mole, de brochura, já aparecia assim, são 4 histórias, na verdade, seriam 4 contos, só que em histórias em quadrinhos, cujo título é exatamente Um Contrato com Deus. E na capa já botar assim, Graphic Novels, ou seja, um romance gráfico. Só que, geralmente, os estudos geralmente apontam como esse início
tradicional do romance gráfico, que é o termo utilizando em português, de graphic novels, do romance gráfico, como seria um marco. Só que, antes disso, você já teria algumas expressões parecidas. Por exemplo, em 64, no fanzine Capa Alpha, você tem um ensaio publicado por Richard Cale, já usando um termo parecido. Aqui na negócio, estou falando, acho que foi exatamente graphic novel, só que na verdade era um ensaio, não foi como obra. Deixa eu só dar uma boa tarde aqui para Najara Tavares, poeta, que já esteve aqui comigo numa live maravilhosa, e para o meu ex-aluno Paulo Maian. Boa tarde, querido. Quer dizer, já nos anos 60 começava a aparecer assim algumas revistas, algumas histórias em quadrinhos ou alguns ensaios em fanzines que utilizavam expressões como graphic album, na verdade, como a ideia do álbum gráfico, inclusive pois que muitas pessoas questionam a ideia de você ter essa nomenclatura romance gráfico, porque algumas histórias, inclusive, foram lançadas normalmente como histórias em quadrinhos normais. É o caso do que eu tinha citado anteriormente do Camelot 3000. Como histórias comuns, marcos de histórias que você teria, início, meio e fim. Aí você teria isso aí, novels in pictures, visual novels, ou seja, romance visual, romance em pinturas, romance cômico, romance quadrinho. Já nos anos 60 você já teria essa nomenclatura, mas o pessoal utiliza muito a publicação em 1978 de Um Contrato com Deus, que exatamente foi a ideia de uma história em quadrinho mais elaborada, mais rica, que não era que foi lançada em um volume único. Na verdade, não foi também a questão de ser seriada, que você teria essa ideia desse novo tipo de quadrinho, já voltado com o seguinte, que você construir como se fosse um romance ou um livro de contos. Seria quase como se fosse um livro da literatura assim, canônica, quem está falando. Inclusive, você está falando da questão do cânone, eu fiz esse questionamento, porque, por exemplo, para o cânone, alguns autores que olham o cânone como uma coisa única, os quadrinhos ainda não são considerados literatura. Agora, para quem estuda o universo dos quadrinhos, você já tem muitas coisas consolidadas, inclusive dependendo do seu ramo. Por exemplo, Flash Gordon, dentro dos super-heróis, e principalmente para o pessoal de ficção científica, é um personagem que já está consolidado. É um dos grandes nomes, é um dos grandes personagens. E se você pensa a literatura enquanto materialidade, o quadrinho é literatura. E no programa que eu estudei em Coimbra, no Materialidades da Literatura, eles pensam a literatura a partir de diversas perspectivas, dos romances gráficos. Jordane, beijo. Josi, beijo. Ana Jara também, de novo, um beijo. Maian, quem tá aí. Eles pensam sobre as diversas perspectivas, a literatura a partir desses diversos ramificações também. E aí, livros que eles chamam de livros de autor, que são livros feitos com um papel diferente, com uma estrutura diferente. Autopublicados, na verdade. Autopublicados, exatamente. Os autores autopublicados, ele mesmo que banca sua edição. Exatamente. Mari, bem-vinda. E aí, Lucas Café voltou. E aí, os quadrinhos, nessa perspectiva, são, obviamente, literatura. É que aí a gente volta na questão, né, de ter que categorizar tudo. Por que toda vez a gente tem que colocar tudo em caixinhas, né? E se... Não. E se... Eu fui olhar um negócio aqui. E se a literatura exige isso, então, digamos, quadrinhos são, sim, literatura. Aí eu falei, por exemplo, do Flash Gordon, o Mandrake também é um personagem que já entra, inclusive, até dentro do próprio imaginário popular, o Superman, Batman, o Homem-Aranha, que seriam os canônicos. Inclusive, dentro desse personagem, você tem autores que são específicos. Tio Patinhas, eu vou pegar aqui o Tio Patinhas. Tio Patinhas hoje é considerado um personagem, um grande mito. Mito no sentido clássico. Do dinheiro, né? Não, um grande personagem. Já virou, assim, acho que ao lado de Shylock, que é o avarento de William Shakespeare. Tio Patinhas é, acho que, um dos grandes nomes. Ou, dentro das telenovelas, o personagem seu Nonô. Feito por Ari Fontoura. Por essa característica, né? De ser avarento, por essa coisa do dinheiro, de vir a questão capitalista por trás. Mas aí você tem o Tio Patinhas,
Só que no caso da Disney, como uma multinacional, ele abre essa franquia, você não produz as histórias só nos Estados Unidos, você tem a produção dentro da Europa, inclusive produções regionalizadas, você tem o Tio Patinhas italiano, o Tio Patinhas holandês, o Tio Patinhas dinamarquês, o Tio Patinhas, histórias do Tio Patinhas que foram escritas no Brasil, e como o personagem, inclusive, tem bastante tempo, você tem outros autores mesmo dentro dessas escolas que acabam produzindo. Aí você tem, por exemplo, para quem é fã do Tio Patinhas, uma das coisas interessantes é você procurar as histórias escritas por Carl Banks, que foi o criador do Tio Patinhas. Uhum. Aí, hoje, modernamente, você teria do Tio Patinhas nos Estados Unidos, Dom Rosa, que são histórias maravilhosas as escritas por Dom Rosa, porque exatamente resgata a ideia do Tio Patinhas como um personagem aventureiro e muitas vezes aprofunda muito a psicologia do personagem. Não fica aquela coisa caricata do pato que é rico, que é milionário, negócio. Que muitas vezes ele faz um questionamento: quem é o Tio Patinhas, afinal de contas? Quem é o Pato Donald? Tem uma história de Dom Rosa que é interessante, que Dom Rosa, entrando na questão da literatura comparada, da intertextualidade, muitas vezes resgata as histórias clássicas do quadrinhos, entra nessas histórias do quadrinho e acaba fazendo continuações. Por exemplo, tem uma história que mostra o seguinte: o Pato Donald, não como aquele pato assim, zangado, brigão, tudo. Em um determinado momento ele está depressivo, porque ele só apanha. Apanha do Gastão, apanha de Margarida, apanha do negócio. E aí eles inventam uma história que o Pato Donald vem para o Brasil. Aí só que no Brasil ele encontra dois amigos que não via há bastante tempo, que é Panchito e o Zé Carioca. Para quem não matou a charada, Panchito, Pato Donald e Zé Carioca participaram de um filme no final da Segunda Guerra Mundial chamado Los Três Amigos, em que o Pato Donald, que é o norte-americano, vai conhecer a América do Sul. Aí conversa com o Zé Carioca e conversa com o Panchito, que é um representante do México. E aí ele vai fazer essa história, inclusive tem vários capítulos, não é uma história é uma historiazinha única, não. Ele segue ao longo da história dessa história do negócio, que aí eles vêm pro Brasil, aí você vai descobrir, aí vai vir uma história de aventura, que eles acabam descobrindo, eles vão fazer um acampamento e vão descobrir as minas perdidas do rei Salomão. Que o interessante, porque no inglês seria as minas de Salomão chamadas as minas de Orfi. Só que quando chega no Brasil, aí a tradução mata o trocadilho, as minas de Orfi, aqui no Brasil foi traduzido como as minas do medo, porque em inglês seria Mines of Fears, ou seja, as minas do medo. Aí depois o pessoal descobre que essas minas do medo, na verdade, estariam no Brasil. E a história é toda rica. E o grande final que aparece é o seguinte: qual é o grande tesouro que o Pato Donald acaba? Achando seu sorriso. Ele acaba curando sua depressão nessa história. Entendeu? E claro, isso eu tô pegando assim do Tio Patinhas, do universo da Disney, para você observar como às vezes o quadrinho se torna-se rico. E depois eu vou falar de novo de Dom Rosa por conta de um graphic novel que tá lá. Deixa eu só dar um oi aqui para Drica Santos, Alcides Bolhões, Bárbara Fortes. Ana Jara está dizendo aqui: Ricardo, não é meu universo o quadrinho, estou aqui aprendendo. Porém, tenho crítica ao uso da modalidade para contribuir nos arquétipos negativos do brasileiro. Por exemplo, o Zé Carioca, o tipo malandro brasileiro. Não, certíssimo, Ana Jara. Na verdade, é o seguinte, eu estou falando aqui, por enquanto, sem fazer esses aprofundamentos. Mas o interessante é que, às vezes, os próprios quadrinhos fazem esse questionamento. No caso desse que eu citei da Disney, sim, o quadrinho, digamos, o quadrinho entretenimento, vamos botar nesse termo, esse quadrinho que é voltado para o consumo que acaba criando muitas vezes os personagens de forma caricata, o personagem tipo, muitas vezes acaba criando exatamente esses estereótipos, essa ideia, esses arquétipos nem sempre positivos. Por exemplo, o que acontece às vezes que vou chamar aqui da escola europeia do Tio Patinhas. Se você pegar o Tio Patinhas escrito, desenhado dentro do universo europeu, ele é um personagem totalmente urbano e é aquele caricato do avarento. De novo, retoma os personagens até clássicos da literatura. Aqui de uma forma mais popular.
Aí então o tio Patinha só pensa em dinheiro, o tio Patinha só quer explorar, entendeu? O Zé Carioca com uma ideia do malandro. O interessante é que nos Estados Unidos o Zé Carioca quase que não aparece. Quem desenvolve a história do Zé Carioca é aqui no Brasil, quando a franquia é brasileira. Aí realmente você tem essa questão dos caricatos. O interessante do graphic novel é exatamente porque ele quebra, porque bota uma coisa complexa. Na própria ideia dessa história que eu citei de Dom Rosa, falando do Pato Donald vindo para o Brasil, você tem exatamente ainda o Zé Carioca representando um pouco como lado malandro, mas também você tem um certo, já começa a quebrar um pouco esse paradigma, porque começa a questionar quem é o Zé Carioca no final das contas, quem é esse brasileiro, quem é o Panchito Pistoles, esse galo mexicano, entendeu? E o que vai acontecer quando Dom Rosa vai fazer a saga do Tio Patinhas, é ele pegar o personagem do Tio Patinhas mesmo e botar o seguinte, afinal de contas, como é que ele chegou onde chegou? E quais são as questões psicológicas que levaram a esse amadurecimento? Bem-vindo, Gabriel. Thanks so much, Teacher Ugleson Cardoso. Hello, Mr. Ugleson. Ele tá dizendo beautiful couple. Aham. Aí, por exemplo, eu vou voltar aqui um pouco, vai ser um pouco de ida e volta, no Camelot 3000, que começa exatamente com uma história normal, assim, seriada, publicada no negócio. Você pega a história do Rei Arthur, mas você muitas vezes questiona. Aí, por exemplo, interessante que a gente fala muito assim, mas os quadrinhos, às vezes, reforça os arquétipos, tudo. E o interessante do professor, na hora que trazer isso para os alunos, é pensar, também fazer leituras críticas, não é só aceitar a história. Como seria, por exemplo, numa aula de literatura normal, você nunca vai chegar para o aluno. E mesmo no ensino médio a gente faz isso, né? Você tem que chegar... Já tem que chegar já pensando criticamente. A história fala sobre isso, mas o que é que leva a tudo? O que está por trás dessa história, de fato, né? Eu vou pegar aqui o Camelot 3000, porque isso foi lançado no Brasil nos anos 80. Foi escrita nos anos 80 aqui. E uma coisa que se não tivesse terminado a live antes, eu vou voltar aqui, é que, por exemplo, quando o pessoal da Tábua Redonda volta, e o interessante é que a invasão alienígena que estava na história, recapitulando, a história começa com uma invasão alienígena, e um jovem britânico, quando vai fugir, encontra a tumba do Rei Arthur, e ele volta para a vida, o que é que acontece, então? O que é que acontece, então, com... Não, a Najara está perguntando se é meu companheiro. É sim, a Najara, esse é meu companheirão aqui. O que é que acontece na história do... Você tem um africano, um sul-africano, como um cavaleiro da Tábua Redonda, você tem um samurai, como personagem da Tábua Redonda, você tem uma mulher, no caso... Voltou? Vamos ver se voltou. Dei um oizinho aí se voltou, porque deu um problema na internet aqui. Falhas técnicas do nosso suporte tecnológico. Acho que voltou. Vidal, na estrutura narrativa, quais são as principais diferenças do HQ para o mangá? Porque existe uma certa rivalidade entre os leitores. Violeta voltou também. Pô, Lucas, eu vou ser sincero, eu não sou especialista em mangá, apesar de ter esse livro que eu te mostrei, das adaptações. Eu acho que é o seguinte, eu vou ser sincero, eu não sei qual é a estrutura muito narrativa. Acho que o mangá surge como uma arte, como um tipo de quadrinho norte-americano, japonês. Ele cria algumas especificidades, mas eu não saberia explicar. Eu acho que a rivalidade pega exatamente um pouco, porque é o seguinte, o mangá surge no contexto da cultura japonesa. Aí aquelas pessoas que gostam mais da cultura japonesa, quando pega os valores japoneses, por exemplo, a questão do Bushido, que é o código de honra do samurai, e joga para a cultura ocidental estranha, o desenho do mangá é um desenho diferente. A adaptação que eu mostrei para você antes, na primeira live, no primeiro momento da live, quando vai falar a adaptação do Manifesto Comunista, realmente você tem alguns detalhes, mas eu não sei explicar sobre isso. E falando sobre o Camelot 3000, que estava começando a falar, acho que aqui travou, teve essa questão da diversidade, e uma coisa que eu queria falar é o seguinte, um dos personagens da Tábua Redonda, Tristão, volta como mulher. Ou seja, você já teria uma personagem transexual lá. Porque você tem uma pessoa que, entre aspas, teria nascido mulher,
mas que nesse processo de dar volta das almas, volta como homem. Inclusive, uma grande briga, uma parte da história que vai ser exatamente dela, Sir Tristão, que na verdade está no corpo de mulher, diz assim, ó, sou um homem, mas no corpo de uma mulher, como é que eu faço? Como é que eu brigo? Inclusive os personagens começam a falar, você é mulher, assim, mulher é uma pinóia, eu posso participar da guerra, das batalhas. E acaba se apaixonando por Isolda, que volta como mulher. Então, no final, você tem um casal lésbico na história. Mas, na verdade, isso sempre houve, né? Isso sempre houve, né, Ricardo? Mas eu acho que era muito mais escondido do que é hoje, né? Muito não, mas o interessante é que em Câmara 3000 foi bem específico. Não é exatamente a ideia do que hoje seria transexual. Eu tô brincando aqui casal lésbico, porque para época você poderia entender que exatamente eram duas mulheres se apaixonando. Hoje a gente poderia falar que você teria um casal heterossexual só com um trans homem. Bem-vinda, TT. Um beijo. E aí pronto, aí pano pra manga. Você vai ter essa análise. Isso que era uma história para adolescente nos anos 80 do século 20. E claro, tem o seguinte, eu tô falando do rei Arthur voltando para poder liderar o mundo, e ao mesmo tempo você teria o quê? Os líderes mundiais que ficam incomodados pelo surgimento desse outro líder. Aí nesse ponto foi bem, aí os políticos foram colocar de forma bem arquétipa. O presidente norte-americano como um cowboy, o soviético, daquela coisa bem caricata. Você tem um ditador africano que acaba ao mesmo tempo, assim, olha, eu preciso do rei Arthur para poder liderar o mundo contra essa invasão, mas ao mesmo tempo eu quero dar o golpe porque eu quero manter o poder. E, claro, você tem o personagem do chefe de segurança das Nações Unidas, que acaba se tornando a reencarnação de Mordred, que é exatamente o filho do rei Arthur com sua irmã Morgana Le Fay, e que acaba transformando no grande opositor do rei Arthur dentro da história da Tábua Redonda tradicional. Uhum. E o que mais tu tem aí para trazer pra gente? Deixa eu ir dando um oi aqui para Amanda, Matheus Rocha Pinheiro, chegaram agora, e Ricardo está trazendo aqui considerações muito ricas para a gente sobre o romance gráfico, né, os graphic novels. Aqui eu vou fazer assim, uma coisa assim, geral. Eu falei, como eu tinha falado antes sobre a saga Tio Patinhas, tá aqui. Vocês vão querer matar, mas Tio Patinhas, graphic novels, a coisa de literatura. Gente, eu vou ser sincero, essa história daqui é uma história que estaria, a gente pode chamar a gente fala em teoria literária, chamado Build Roman, a ideia da formação. Porque o que é que Dom Rosa faz nessa história daqui? Ele pega o personagem do Tio Patinhas, só que aí ele faz o seguinte, ele vai pro início, quando o Tio Patinhas tem 8 anos, vem de uma família pobre, e ele vai mostrar o seguinte, como é que o Tio Patinhas se torna o personagem que ele é hoje, o milionário. E aí, a gente entra na questão da intertextualidade, porque o Tio Patinhas, Dom Rosa, o autor desses quadrinhos, ele retoma as histórias clássicas de Carl Banks, que foi o criador do Tio Patinhas. Então, esmiuça fatos que teriam sido lançados nessas histórias anteriores, para poder recriar essa história de como é que foi o Tio Patinhas. O interessante é que, primeiro, o Tio Patinhas, no início, nunca fica rico. Toda vez que ele consegue ganhar um dinheiro, ele perde. Tá ótimo. Pensa que o Tio Patinhas não era rico, era pobre e perde dinheiro. E ele começa inicialmente com a ideia de um homem, assim, de um personagem batalhador, que está construindo a sua vida, um personagem honesto, que muitas vezes questiona se vai querer ser rico ou não. Tem um dos capítulos da saga do Tio Patinhas que ele faz questionamento, né? Por exemplo, ele estava vivendo. Tem um determinado momento da sua juventude que ele estava lá no Alasca, ele era um minerador, ele vivia numa choupana pobre, mas tinha a natureza, tinha tranquilidade, e fica nessa dúvida, eu vou querer abrir mão disso daqui? Para mim já estava bom, para quem ia ficar na pobreza em Glasgow, ele já estava bom. E aí vem a história exatamente de como ele vai ficando rico. E claro, e as lições que vão estar por trás disso.
Que aí é interessante porque a história toda vai se começar a passar muito sobre essa questão de como é que se dá essa formação do personagem. Como esse personagem vai crescer ao longo da... Daniel tá dizendo aqui, essa saga eu conheci na década de 80 como história e glória da dinastia Pato. Não, Daniel, desculpe-me, mas aí isso aí é outra história. Bom, foi bom você trazer que eu vou explicar um pouco sobre isso. A saga do Tio Patinhas é a história de Dom Rosa. A história e a glória da dinastia Pato é a história da escola europeia. Inclusive, o Tio Patinhas aí é totalmente caricato. Surgiu nos anos 60, tudo. O que Dom Rosa escreve no início do século XXI é uma outra história, totalmente diferente do que está aí. Tanto que a história e a glória é exatamente, na verdade, está uma história do mundo, mostrando como teria sido os antepassados do Tio Patinhas. Só que aí é a história assim, muito caricata, aquela história assim, Tio Patinhas sempre é o avarento que está querendo dinheiro, o Pato Donald é o auxiliar desastrado, o inimigo principal é sempre Patacôncio, sempre tentando pegar o Tio Patinhas, a riqueza do Tio Patinhas, tudo. E a história toda se baseia na história de um baú que teria todo o passado da dinastia Pato aí. Em a saga do Tio Patinhas, o interessante, por exemplo, não aparece em nenhum momento Pato Donald, ou melhor, vai aparecer no final ele criança. Entendeu? Assim, no finalzinho aparece ele criança, e como teria sido a primeira história do Tio Patinhas, na verdade, antes da história clássica, O Natal das Montanhas, em que foi a primeira história do Tio Patinhas, escrito por Carl Banks. O que acontece na saga do Tio Patinhas é exatamente isso. Você tem um Tio Patinhas pobre, um Tio Patinhas que está aprendendo, crescendo, que está aprendendo como administrar o dinheiro. Desculpe, falhas técnicas aqui. E é exatamente o personagem que vai ter momentos que vai ficar dúbio. Não se sabe se ele vai ficar rico porque ele ganha dinheiro, perde. Tem momentos que ele vai conversando com as pessoas e vai crescendo. Aí, e tem uma das histórias. Desculpa. Entendeu? Aí, deixa eu passar aqui. Gente, desculpa. Ele vai continuar falando e eu vou dar uma saidinha aqui. Obrigado. E a história que aparece isso daí, tem um momento, inclusive, em que o Tio Patinhas, ele é desonesto. Entendeu? Na verdade, o Tio Patinhas vai ter uma história que ele vai ser desonesto e vai pagar por conta disso. E, claro, é um personagem que começa totalmente com valores familiares, ele se preocupa muito com a família, inclusive, ele vai viajando pelo mundo, pelas suas vivências, aventuras. Ele fica sempre preocupado. Muitas vezes que ele vai perdendo dinheiro, é exatamente porque muitas vezes precisa ajudar a família. Ele ganha o primeiro milhão, a primeira quantidade, mas tem algum problema com o pai, com a mãe. Os pais morrem no meio da história. E em um determinado momento que ele consegue chamar as irmãs, ele chama as irmãs para poder viver junto com ele, depois que o pai falece, ele não é uma pessoa, o Tio Patinhas não é uma pessoa honesta. Ele começa a ficar rico, começa a ficar ambicioso, e ele começa do personagem que era um personagem, entre aspas, bom, se torna um personagem mau, vilão dentro da história. E exatamente por ter se tornado vilão, por ter se tornado desonesto, ele perde o contato com a família. A penúltima história é exatamente isso. Ele volta, ele se torna a pessoa mais rica do mundo, mas se torna uma pessoa totalmente solitária, porque nem mais a família queria falar com ele. E ele só vai voltar a ter uma família no último capítulo da história. Que é aí que ele seria exatamente, ele reencontra os seus sobrinhos, e ele acaba se voltando a se tornar, assim, deixa de ser um pato amargo, ranzinza, para se tornar um personagem que nós conhecemos. A gente tá numa reunião, ok? Essa aqui seria a história da saga do Tio Patinhas, que é uma história seguinte. A saga do Tio Patinhas ganhou prêmios internacionais, entendeu? É exatamente considerando com a história agora da dinastia Pato. Acho que é um bom contraponto, porque você tem exatamente duas histórias de qual seria o passado dos personagens, sendo que a história Glória é uma história mais assim, faz um resumo da história mundial, enquanto
a história de Don Rosa, a saga do Tio Patinhas, exatamente ele vai voltar mais para o contexto do personagem original, de como o personagem em si torna-se no que é. Ranzinza em alguns momentos o personagem que é amoroso com a família, o personagem aventureiro, porque aí volta os quadrinhos que foram feitos por Karl Marx, um personagem exatamente aventureiro, que vai procurar tesouros, exatamente ele mostra como ele se torna esse pato aventureiro, está exatamente na saga do Tio Patinhas. Claro, eu estou falando isso aqui, não estou dizendo, é uma maravilha, tudo não. Tem críticas, isso se for levado para a sala de aula, claro que vai ter momentos que vai ter para críticas, aí vai ter filosofia sobre a questão de ética, você tem a questão da história. É trabalho que dá para fazer interdisciplinar, né? Dá para fazer com os colegas da filosofia, da história, da geografia, do próprio inglês, da literatura, enfim. Isso aí é o seguinte, você tem um pano para manga, e claro, vai ser um personagem que seria até mais próximo. Gente, perdoe as falhas técnicas, tá? É porque quem sabe faz ao vivo, como diz aquele cara que a gente não gosta. E o celular tocou 3 vezes aqui. A gente não tem como controlar o telefone tocar, já que isso é feito via telefone, tá? Então, desculpem aí nossa falha. E o outro livro que eu queria trazer, que para mim, quando eu falo em graphic novels, nós temos assim, vários textos que são clássicos. Eu citei a saga do Tio Patinhas porque, por exemplo, a gente vê o Tio Patinhas como um personagem infanto-juvenil, personagem infantil, e nunca imaginou você ter um personagem de romance extremamente rico. E você encontra exatamente nessa história da saga do Tio Patinhas. Tanto que teve o detalhe de Don Rosa, para poder fechar isso aqui, ele fez uma história original com 24 capítulos, e depois ele retoma. Ele cria capítulos adicionais e que ele retoma alguns aspectos que não foram contados. E sempre com aquela história de, ao mesmo tempo, resgatar o que foi escrito antes por Karl Marx, dentro do universo dos quadrinhos, como volta para a própria história. Por exemplo, quem é o personagem que aparece como mentor do Tio Patinhas? Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Inclusive, tem um momento que Tio Patinhas briga com os Estados Unidos todinho. Ele briga com os Estados Unidos. Volta Tom Alva Edison, esqueci o cowboy famoso, Buffalo Bill aparece nas histórias, a explosão do Krakatoa aparece também, outros fatos históricos que aparecem, inclusive Don Rosa bota até o seguinte, olha, as histórias do Tio Patinhas são histórias do início do século, você não teria esse Tio Patinhas atemporal, que é muito comum na escola europeia. O Tio Patinhas que aparece em Don Rosa tem assim, uma certa temporalidade, mas inclusive é um personagem meio que datado. Ele é um personagem da primeira metade do século XX. Glican segue presente aí com Kel, Kézia, Ionan, que entrou agora. Cala Uma, beijo! Beijo, amiga Caroline Santos, bem-vinda. Cala Uma, inclusive eu falei da LPM, hein, das adaptações dos quadrinhos. Beijo, amiga. Aí eu falo assim, falei do Graphic Novels, tem o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, que é sempre citado como um dos grandes graphic novels, um grande desses romances gráficos, que pega exatamente o Batman, mas só que tem Maus, que eu esqueci agora quem é o autor do Maus, mas que é a história do sobrevivente do Holocausto visto a partir dos ratos. Se alguém souber essa metáfora, aí, diz pra gente quem é o autor. Aí você tem outros autores, agora, que pra mim seria o grande autor, pelo menos assim, do ponto de vista pessoal, e vou falar aqui que as discussões são muito mais uma discussão, não é minha pesquisa acadêmica, é mais uma minha leitura como amador. É Alan Moore. Tem Neil Gaiman, claro, que é um grande escritor, que veio do Sandman, que você tem Sandman, eu citei agora Os Mistérios Divinos, tem também algumas histórias do Batman, que é escrito por Neil Gaiman, exatamente, acho que o que aconteceu com Batman, que seria exatamente uma mudança que teve na história do Batman, quando eles fecham um ciclo de uma produção de uma revista para iniciar o outro, aí mostraria que seria a última história do Batman. E Alan Moore. Alan Moore, eu tinha falado antes, é um escritor britânico, ele começa escrevendo da DC, eu citei aqui o Monstro do Pântano, ele escreve histórias
Não, não estranhe, não. A esposa sempre querendo atrapalhar aqui a live. Eu amo essa gaúcha. Alan Moore, quando ele vai escrever os quadrinhos da DC, vai ter histórias do Super-Homem que são escritas por eles. Aí tem duas histórias que são ótimas. O que aconteceu com o Super-Homem, que seria como teria sido a morte de Super-Homem. Aí a história volta de novo. Foi uma situação em que a revista foi remodelada lá nos Estados Unidos, nos anos 80, que o pessoal remodelar. Então você criou como teria sido a última história com Lois Lane. E Alan Moore escreve, aí retoma várias coisas passadas. Daniel tá dizendo mal, só Art Spiegelman, e esse mesmo, Art Spiegelman, que é uma outra leitura que acho que valeria a pena. Embora seja o seguinte, Obrigada, talvez Daniel. o tema seja um pouquinho pesado, acho que mais para adolescente, o professor teria que dar uma leitura mais crítica. Mouse, ótimo, uma ótima leitura. Alan Moore, que vai para DC, tem histórias do Superman, do Super-Homem, que é clássico, escrito por ele. Eu estou citando essas duas. O que aconteceu com o Super-Homem, que é uma baita de uma história, com um final totalmente assim, que ninguém imagina o que aconteceu. Ou melhor, na verdade, Alan Moore dá uma brincadeira para dizer qual é realmente o que aconteceu com o Super-Homem. Tem outra que é o que vai dar de presente para o homem que tem tudo, que é a história do aniversário do Super-Homem, que Batman e a Mulher Maravilha vão para Fortaleza da Solidão, para o aniversário de Batman, e encontra um inimigo, o Mongul. Só que o inimigo cria uma situação que a prisão que ele cria é uma prisão que ele fica no inconsciente. Aí o Super-Homem imagina como teria sido a vida dele em Krypton, se Krypton tivesse sido destruída. E ao mesmo tempo que você tem essa briga do Super-Homem inconsciente, então a briga toda, na verdade, a batalha não é com o Super-Homem, é com Batman e a Mulher Maravilha contra Mongul. Você tem esse inconsciente do que teria sido a vida dele em Krypton, que seria totalmente diferente, ele casado, com família, o pai não seria esse herói como os quadrinhos tradicionais colocam, teria, na verdade, problemas, ele se torna quase que um ditador, e por fim você chega ao final disso aqui. Ótimo. Alan Moore, eu estou falando aqui, depois ele vai escrever suas séries que vão se tornar clássicas. Do Inferno, que é a história de Jack o Estripador, que ele volta para a questão ele recria o que foi exatamente o personagem de Jack o Estripador. V de Vingança, que é essa história distópica em que o personagem V enfrenta uma ditadura na Inglaterra. E aquela que foi lançada no teu aniversário? Você não vai contar. Calma, eu vou falar disso aí. Uma hora que puxa, ventilando aqui, querendo adiantar aqui a história. V de Vingança, que inclusive cria aquela imagem do Anonymous, que se tornou assim, comum na internet, um exemplo da rebeldia, que na verdade é a imagem de Guy Fawkes, que na verdade foi um revolucionário católico na Inglaterra, só que na época da Idade Moderna, lá no século XVII, que teria, na verdade, querendo dar um golpe de tirar um rei protestante para colocar um rei católico na Inglaterra e fazendo isso explodindo a casa do parlamento. O que Alan Moore faz de forma maravilhosa? A Inglaterra está passando por uma ditadura fascista, e você tem um anarquista que vai exatamente implodir, vai provocar a grande revolução dentro dessa ditadura. E claro, aí vem essa imagem que todo mundo ficou conhecido do Anonymous, porque é a imagem que Alan Moore bota do personagem V, que não tem nome, que na verdade V, a gente chama de V, mas na verdade era na verdade 5 em romano. E toda a brincadeira que faz é exatamente isso, de V junto com a outra menina, e que vai questionar exatamente todos esses valores. É por isso que, inclusive, Alan Moore se torna, ele que é também um cara de esquerda, um anarquista, faz uma baita crítica social sobre isso. Porque ao imaginar essa Inglaterra distópica do futuro, com esse governo fascista, você começa a questionar. Sim, mas mudando as coisas aqui, a gente não teria vivendo nesse mundo atual exatamente isso? Será que esses valores de capitalismo, de exploração do homem, é isso mesmo? Aí que a gente pensa que às vezes o quadrinhos pode ser a bíblia do capitalismo, e você tem exatamente o pessoal fazendo o contraponto
com as análises sociais, políticas, tudo. Que aí vem toda essa questão de você ter a questão da eugenia, da ficção científica, já que o personagem V teria passado por um processo de recebido as drogas para poder ter algumas mutações. Por isso que ele se torna um personagem forte, inteligente, tudo. E uma história que é riquíssima em citações. Por exemplo, interessante que logo no início, V se apresenta e ele nunca vai dizer o seu nome original, e ele começa dizendo: eu sou um homem de riqueza e bom gosto. Olha, essa frase é Sympathy of the Devil, do Rolling Stones. Aí ele fica brincando: será que eu sou o diabo, na verdade? Ou, sim, ele é o diabo para os capitalistas, porque ele nunca vai ser o anjo que vai defender o capitalismo. E aí vai ter outras citações que aparecem, inclusive o nome do partido que está dominando essa Inglaterra fascista, Northfire, o Fogo Norte, o inglês é NF, que seria uma sátira a um partido britânico fascista chamada Frente Nacional, em inglês National Front, NF. E todas as relações que aparecem nessa brincadeira. Por exemplo, a imagem de Guy Fawkes, da máscara, exatamente retomando essa tradição que existe na Inglaterra do personagem, que depois se torna uma coisa assim caricata, porque tem um feriado, não estou me lembrando agora o nome do feriado, mas é um feriado que tinha na Inglaterra, comemorando exatamente a derrota dessa revolução do Guy Fawkes. Então ele se torna quase um personagem de história, um personagem popular, e ele é retomado exatamente de novo com a história do revolucionário. E toda a questão de, por exemplo, você ter a repressão sexual, a repressão contra a população LGBT, a própria questão de como você analisa como esse jogo de poder, no final das contas. O próprio ditador não é aquela coisa caricata do o grande vilão. Ele é um cara que, na verdade, está sozinho. Ele perde o amor da esposa. A esposa, na verdade, com o passar da história, mostra que, na verdade, ela que acaba manipulando. Aí vai dizendo: olha, você vai chegar no poder, esse, aquilo, outro. O policial que está caçando vê, ele usa droga, acaba no momento usando drogas, até para poder entender o que foi que aconteceu. E até os assassinatos, as ações, entre aspas, criminosas feitas por V, você fica questionando: será que é realmente um crime, ou você, na verdade, está tendo aí um processo de luta? Na verdade, você estaria tendo uma violência revolucionária. E, claro, leiam V de Vingança, o V de Vendetta. Tem esse que eu citei, e, para mim, que Mauro acabou me puxando, foi a série A Liga Extraordinária. Eu vou trazer aqui a capa em inglês, mas, na verdade, eu tenho aqui quase que a série completa, que Alan Moore, aí vou ser sincero, foi um grande filho da mãe. Porque a história toda se baseia no seguinte: a série toda da Liga Extraordinária. Ele pega todos os personagens clássicos da literatura. Capitão Nemo, Mina Harker, de Drácula, Alan Quarterman, das Minas do Rei Salomão, o Médico Monstro, Mycroft Holmes, o irmão de Sherlock Holmes, o próprio James Moriarty, os alienígenas da Guerra dos Mundos, todo o universo da literatura, do cinema, dos próprios quadrinhos, do mundo todo, da história universal. Esse personagem, segundo nessa história da Liga Extraordinária, teriam existido. E a Inglaterra teria montado uma liga de heróis que é exatamente esses personagens. Ele tá dizendo que foi esse o livro que estava na tua mão. Foi. Eu tô com esse daqui, mas eu tô com a Liga Extraordinária ainda. Você sabe, sou tão apaixonado que eu tenho ele em inglês e ele em português. Então a história toda da Liga Extraordinária vai ser exatamente montando dessa perspectiva. E o pior é que os personagens vão interagindo, e todo o tempo, para quem gosta de literatura, se com prato cheio. Porque, por exemplo, no primeiro volume da história, a Liga Extraordinária, você tem o Capitão Nemo, que inclusive é revelada a sua identidade, porque ela vai pesquisar que, além de 20 mil léguas submarinas, o Capitão Nemo aparece em A Ilha Misteriosa, de Júlio Verne. Aí você descobre que é um indiano, o Príncipe Dacca. Então, ele vai procurar Alan Quarterman, que é um viciado em ópio. Então você não tem mais aquele personagem glamuroso que está
em As Minas do Rei Salomão. Em um momento que vai procurar o médico monstro, acaba achando quem? Dupin, o detetive de Edgar Allan Poe. E a história toda vai se basear nisso. Aí você tem a primeira história, que é exatamente a formação da Liga Extraordinária. E aí você vai ter o quê? James Moriarty sendo o M, ou seja, voltando para o universo de 007. Você tem exatamente o chefe da inteligência britânica, que monta uma equipe de heróis, que vai disputar que vai procurar exatamente lutar vai defender o Império Britânico, no caso, lutar contra os inimigos britânicos. E você tem todo o questionamento, porque o primeiro M é James Moriarty, o inimigo de Sherlock Holmes. E ele cria exatamente a história seguinte: olha, eu tenho que ser essa grande gênio criminoso para poder lutar contra o crime na Inglaterra. Nós temos 5 minutos para fechar 2 horas. Opa! 5 minutos para fechar 2 horas. Então ele já vai fechando. E claro que você fica na dúvida: será que James Moriarty é um personagem bom, é um personagem ruim? E claro, essa aí é a primeira história. Toda a história da Liga Extraordinária vai ser exatamente nessa briga. Você pegar esses personagens da literatura universal, do cinema, das produções radiofônicas, das radionovelas, e ele vai mesclando. E claro que você nunca vai ter aquela coisa assim: só eles são bonzinhos. Você fica na dúvida: até que ponto Mina Harker é boazinha na história, se ela também não é vilã? Até que ponto o Império Britânico tem ações que são ações bonzinhas? Por exemplo, no segundo volume, quando você recria a história da invasão alienígena de H.G. Wells, você usa uma arma biológica. E quem fornece essa arma biológica? Afonso Murrow, da Ilha do Dr. Murrow, de H.G. Wells. Aí você tem os personagens de Júlio Verne. Em o Dossiê Negro, que é o 3º volume, você tem retomado os personagens desde a mitologia. Aí você tem, digamos, o personagem de Orlando. Aí você pega o Orlando dos romances épicos, da Chanchão de Rolando, a canção de Rolando. O Orlando de Virginia Woolf, que você tem aí o personagem que transforma em homem, transforma em mulher, vai alternando, o personagem que é imortal e vai alternando dos sexos o tempo todo. Aí você retoma com o Orlando da História de O, que é um romance famoso da literatura erótica, e todas as histórias vai repassando pelo mundo. Aí você volta com o James Bond, em outra passagem você tem o Harry Potter, e foi aquela coisa que surgiu como um romance gráfico, uma história em quadrinho, foi adaptado para os cinemas. A adaptação é uma adaptação problemática no que tem a Sean Connery. Aliás, foi depois desse filme que Sean Connery nunca mais voltou a fazer cinema. E que, inclusive, com essa adaptação, o que acontece? Eles fazem a novelização. Eles pegam o filme e transformam em romance. A novelização acho que foi perfeita. Eu nunca comprei, eu tô doido para achar esse livro. Mas a série original de quadrinhos com Alan Moore é ótimo. Mais algumas dúvidas? Gente, Mauro Nakamura dizendo que está estourando o tempo aqui. Tá quase. Faltam 4. E vou ser sincero, eu não falei da missa metade. E outra, ele tem que voltar também com uma live sobre literatura erótica feminina, que foi a dissertação dele de mestrado e que é muito legal. Ele tem muito aí a dizer. Se vocês quiserem aí, deixa um joinha. Quem quiser. Mas pode falar um pouquinho, Ricardo, se tu quiser, ele pode fazer o seguinte, ele se despede de vocês, para não perder essa despedida, e fala mais um pouquinho. E aí, quando cortar, quem chegou agora, seja bem-vinda, Leila, a gente já está aqui há quase 2 horas, vai ficar disponível depois no YouTube, os vídeos da live, então para quem não conseguiu assistir desde o início, Ionan diz que quer, super joinha, o pessoal tá dando joinha pra live sobre literatura erótica feminina, então vamos ter que pensar nessa live, viu? Vamos pensar nisso. Viu, mestre? Então ele vai se despedir, Kézia também, ele vai se despedir, vai fazer mais algumas colocações e, se cair, eu vejo vocês na terça-feira com o Valdec Almeida de Jesus. Acho que as considerações finais
a literatura é assim. Não vou dizer que todas as histórias em quadrinhos são histórias maravilhosas. Você tem muita coisa que é totalmente entretenimento, é para consumo, entendeu? Agora, assim, tem um universo que é interessante. E eu tô falando aqui da expectativa das histórias em quadrinhos, eu vou ser sincero, não é nem da perspectiva do teórico, do estudioso de literatura. É mais pela paixão mesmo. E o universo do graphic novels, que é exatamente que eu achei que no final da minha vida, o que aconteceu foi o seguinte, começo com os quadrinhos, aí começo a estudar literatura, vou para a literatura universal, começo a devorar os clássicos, os modernos, pego também as literaturas, assim, os gêneros, como a literatura de ficção científica, a literatura fantástica, aí eu volto, por exemplo, hoje para ler muito Tolkien, que é essa questão da fantasia, e agora sim, depois de velho, volto, de velho assim, aos 40 anos, volto de novo para os quadrinhos, nos gráficos novos. Tem muitas obras, algumas ainda não li, mas tem muitas obras que valem a pena vocês conhecerem. São obras boas para se trabalhar. Por exemplo, eu falei da saga do Tio Patinhas, você pode trabalhar para criança mesmo, para o adolescente, para você discutir, inclusive, técnicas narrativas, o que é o Build Roman, o romance de formação, você tem a história do plot twister, o que é um personagem plano, o que é um personagem complexo, o que é um personagem caricato. Tem Maus, que é uma história maravilhosa, falando sobre a questão do Holocausto. Neil Gaiman, quem procurar Neil Gaiman, você tem textos maravilhosos na área de quadrinhos. E Alan Moore. Alan Moore, inclusive, eu nem falei aqui, por exemplo, vou falar de literatura erótica, seria... pega aí rapidamente aí. É um que está assim, a capa roxa. Que é uma história seguinte. Pense que Alice, o País da Maravilha, Dorothy, do Mágico de Oz, Garotos Perdidas. É aqui uma série de três volumes. Pense que... E o Andy, de Peter Pan, 3 personagens da literatura infantil são adultas. E todas aquelas histórias que a gente conhece como literatura infantil, na verdade, são sublimações de histórias sexuais, de histórias eróticas. Inclusive, Alice volta como lésbica e por aí vai. Gente, isso aqui talvez seria uma live específica só para falar das Garotas Perdidas, escrita por Alan Moore e desenhada por Melinda Grebe, que era esposa de Alan Moore. E, para mim, que gosta de história, gosta de literatura, minha sugestão é procure essa série, A Liga Extraordinária, que tem vários volumes. O último que Mauro estava cochichando aqui, que é A Tempestade, é o fecho da história, e vai pegar de todos os personagens. E foi lançado dia 20 de abril, no dia do teu aniversário, no Brasil, né? Uhum. Em português. Em português. E assim, sugiro que vocês peguem. E... sinceramente, não tenho medo de admitir que gosto de ler histórias em quadrinhos. É uma literatura saudável, é uma literatura que não é superficial, tem muito pano para manga. Quem tiver aí alguma questão ainda, fale agora, eu quero isso para sempre. E, para poder fechar o papo, talvez seria exatamente o seguinte. Leiam. A leitura ainda é uma grande experiência. E não só a literatura clássica, se você quiser ter um caminho para iniciar para a pessoa gostar da literatura, eu sugeriria os quadrinhos e dos quadrinhos dos graphic novels. E é só. Só? Dia 25 de abril, Revolução dos Cravos. Um salve para Portugal. Eu sei que o pessoal vai dizer assim, falar de um país português, mas na verdade eu quero falar o seguinte, de que lá as Forças Armadas lutaram pela democracia. Então é para a gente pensar o seguinte, será que no Brasil a gente pode ter salvação? Uhum. Um salve para a democracia, um salve para os direitos sociais e os direitos humanos. É isso aí, gente. A gente agradece quem ficou com a gente aqui até agora. Deixa eu chegar mais para cá. Quem me aguentou essa coisa chata. Obrigada, Kézia. Que bom que tu gostou. A gente fica super feliz. Então, amanhã, só para retomar, né, pela milésima vez, sei lá como é que se diz, milésima vez, amanhã, às 16 horas, eu vou estar no Instagram da Violeta _Martinez, que estava aqui. Abaixo Salazar e abaixo todos os ditadores, isso mesmo, Lucas Café. Participando da live. E abaixo fascistas.
participando da live dela sobre literatura e cinema. Cabra Marcado para Morrer. Que legal, Kézia. Ela disse que aprendeu muito e se inspirou para usar os HQs em sala de aula. Eu tenho usado já lá em Santo Inês, porque eu pego e roubo aqui da biblioteca dele, não é nada como ter. E aí, Kézia, a Violeta tá aqui ainda. Kézia, aí é legal porque assim, eu levo, quando os meninos estão muito agitados, Paulo Maian tá aqui, ele pode comprovar. Os meninos estão muito agitados, eu pego e mostro. Assim, eu digo, se vocês ficarem quietinhos, eu mostro, eu deixo vocês verem esse livro no final da aula, né? E já fiquei com esses livros no meu armário vários dias lá, para deixar os meninos me procurando na sala dos professores para verem, né, os livros de HQ. Então amanhã eu vou estar na live da Violeta, que está aí, já colocou aí, vocês podem ver o perfil dela e seguir a Violeta. E na terça-feira, é Valdec Almeida, eu sempre confundo Valdec Almeida. Valdec Almeida de Jesus, poeta periférico, massa lá de Salvador. Ele vai estar, que publicou uma antologia de poesia periférica, vai estar comigo na terça. Então, estão todos convidados, espero todos vocês. Muito obrigada por quem resistiu até aqui, né? E um beijão para todo mundo. Ok. Pessoal do Hermínio que está me assistindo, eu sei que vocês vão me encher o saco. Eu prometo que vou dar uma aula de literatura falando de quadrinhos para vocês. Porque ele já fez isso lá para meus alunos. Não, eu já fiz isso também lá no Hermínio, para as primeiras turmas. E outra, em época de Covid, de corongabozo e coronavírus, aliás, protejam-se. Kézia, ele tem uma oficina ótima de poesia, que ele já levou para os alunos lá em Santo Inês, e se vocês quiserem aqui em Valença, eu recomendo, viu? Recomendo muito. Poxa, Cabala chegou agora, né, colega? Então a gente está dando nosso tchau, a live vai ficar disponível no meu canal do YouTube, que é Maureen Pavão, e o meu sobrenome polonês, mas botando Maureen Pavão vocês encontram. E para quem me tem no Face, no Instagram, eu coloco o link. Valeu, gente. Fala. Para quem quiser entrar em contato comigo, é só procurar instagram.com/Ricardo, Bardo _ Ceuta _ Ricardo _ Vidal. Eu tive que alterar um pouco. É só procurar José Ricardo Hora Vidal e no Facebook, facebook.com/Bardo Ceuta. E no Twitter /Barra do Celta. O primeiro que tu falou é o Instagram, né? Instagram. Tá. Barra do Celta, ele tá sempre aqui nas minhas lives, então também dá pra achar ele por aqui. Exatamente. Quem quiser depois conversar comigo para falar de literatura, falar de quadrinhos, falar de bebida, falar de arte, ou falar besteira, estou disponível. O Adriano voltou agora, Adriano. Estamos acabando. E fica o convite, ocupação virtual. No dia 1º. Que horas, Adriano? Fala aí que horas vai ser a ocupação virtual, por favor. Enquanto a gente tem tempo, a gente vai ficando. Quando o Instagram nos derrubar, tá? Aí, vocês já sabem. Kézia disse que quer essa oficina. Vamos combinar depois da quarentena. Vamos sim. Com certeza. Ricardo vai combinar. Adriano, diz aí pra gente que horas vai ser a ocupação virtual. Estamos aqui para questões, para debates, até o Instagram nos derrubar, que vai ser logo, logo. Tá? Então, estamos aqui, um no chimarrão e o outro no vinho, às 15 horas. Então, gente, 1º de maio, feriado, né, Dia do Trabalhador, às 15 horas, ocupação virtual, né, ocupação cultural virtual, coordenada pelo Adriano Pereira. Vamos todos lá, vai ser muito legal, tá? Procure no Instagram Ocupação Cultural. Rose entrou de novo, Rosângela. E é isso, né? Acho que a gente vai desligar. Se vocês tiverem alguma questão, coloquem aí, antes que o Instagram nos derrube. Né? Estamos esperando, que tem essa coisa de 1 hora, né? E a gente acho que já está alcançando. Deixa eu ver aqui. Já estamos alcançando essa 1 hora. Josenildo, você entrou agora, perdeu. Na próxima, como o Mauro falou, essa live vai estar disponível no... Adriele também chegou agora. Adriele, agora você me fala. Beijo pro pessoal do... A live vai estar disponível no meu YouTube. Eu não sei bem, porque eu comecei com essas coisas de botar no YouTube agora. Então, vocês procurem lá Maureen Pavão. Eu também estou no Facebook, Maureen Pavão, um sobrenome polonês,